Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Vamos mais uma vez no nosso estudo, nossa leitura inicial do livro Jesus no Lar, é o prefácio de Jesus no Lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo um novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes imersos, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice de entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas. E sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras, a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos do seu infinito amor e a felicidade maior a que poderemos aspirar. O prefácio foi feito pelo Emmanuel, do livro Jesus no Lar, em 3 de outubro de 1949. Então, mais uma vez, nós estamos aqui, já estamos finalizando o capítulo 12, tem mais uns 3 versículos, se não me engano, e eu tivesse esquecido. E nós estamos iniciando hoje uma nova passagem, que ele chama de perícopa, mas é a passagem em si. E nós terminamos na semana passada aquela passagem do final de Jonas, que Jesus encerrou contando a parábola que era conhecida como a parábola da casa vazia. E a passagem que a gente vai iniciar hoje, o livro fala que é uma parábola muito conhecida, que é aquela que é até utilizada pelo Kardec no Evangelho. Nela, Jesus está rodeado por uma multidão, ele está dentro de uma casa, rodeado por uma multidão, e alguém vem falar para ele que a sua mãe e seus irmãos estão procurando por ele. E vem chamá-lo, né? E aí existe aquela... E aí Jesus fala, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos são vocês, que estão aqui e que me seguem, são os discípulos. Então, é uma passagem polêmica, né? Porque dá a impressão que Jesus está se desfazendo, né? Do pai, da mãe e dos irmãos. Mas é muito discutido no sentido, assim, que será que Jesus tinha irmão? Será que não tinha? Será que Maria ficou viúva? Será que era um filho só de José? Será que Maria casou de novo? Tem muitas questões polêmicas em relação a isso. E também porque irmão e primo em aramaico é a mesma palavra. Então, fica essa discussão. Então, quando Jesus pergunta, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e diz que é os discípulos, né, que fazem a vontade dele, dá esse entendimento. Mas a passagem tem que ser entendida dentro desse seu contexto bíblico, que é o capítulo 12 inteiro, né, que tem... Qual que é o fio condutor desse capítulo? É essa polêmica, desde lá do princípio, do primeiro versículo do capítulo 12, que os fariseus começam a criar uma disputa, um conflito, pelas atitudes que Jesus e os seus discípulos vão tomando. Começa lá, logo no primeiro versículo, quando ele chama a atenção dos discípulos, porque eles apanharam umas espigas na plantação, que eles estavam próximos e entraram para comer. Depois teve a cura do homem da mão mirrada, do cego endemoniado.
tem a ocasião que Jesus é chamado de chefe dos demônios. Aí depois é que veio a passagem no final de Jonas e a parábola da casa vazia. Então, o Aloysio fala que tudo isso, quer dizer, desde lá do início do capítulo, que os fariseus vêm implicando com todas as atitudes, e Jesus vai mantendo uma postura. E isso tudo é um conflito. Né? E hoje em dia a gente ainda tem muita polêmica, muito conflito. O que é o conflito? É um embate de valores diferentes, de mentalidade, né, de entendimento sobre a vida. Jesus tinha uma forma, os fariseus tinha conjunto de regras, de valores, de formas, né, muito de regras, que Jesus vinha trazer uma proposta nova, que para eles era um incômodo, que para eles a proposta de vida que Jesus trazia, para eles era uma coisa que ia incomodar, por isso que ele estava lá o tempo todo implicando, né, com Jesus. Eu gostei aqui quando ele chama a atenção, né, que o evangelho, na realidade, é apenas uma proposta, né? Ele é apresentado para nós e a escolha vai ser sempre nossa, né? De seguir aquela vivência, né? Ou não. Porque às vezes a gente tem a ideia da imposição, né? Como se Jesus estivesse impondo, né? E não é nada disso. Ele apresentava... No Evangelho, até, e a gente diz do Kardec, ele fala que a espírita não faz o proselitismo, né? A gente não... Lógico que a gente pode conversar, porque também tem pessoas que entendem que não faz fazer nada. Não é. Ela, através do seu exemplo, da sua postura, da sua maneira de viver, que você vai fazer uma espécie de proselitismo. As pessoas vão te seguir porque elas começam a enxergar que a sua forma de viver é uma forma mais tranquila, mais serena, que você... Porque é o que Jesus vem ensinar. A forma de sofrer. Né? Que os sofrimentos, eles vêm, né? As adversidades, elas vêm. Então, porque a gente vive num mundo de provas e expiações. É como você vai sofrer, né? Que você pode passar pelos problemas sem tanto sofrimento, sem tanto desespero, de uma forma serena e mais tranquila. Então, se Jesus vem sendo, desde o início do capítulo, ele vem sendo, né? Cutucado, provocado, mas ele não perde a serenidade. Esse é o exemplo dele dentro desse processo todo, para nós, né? Então, o que aconteceu? Os fariseus valorizavam a forma de vestir, né? Jesus já valorizava as qualidades morais. Eles se preocupavam com aquele ritual religioso, que tinha que lavar a mão, né? Acusam, né? Que eles não lavavam as mãos, com a liturgia. Mas Jesus já preocupava-se com o quê? Com uma realidade mais íntima. Eles queriam condenar, Jesus acolhia os pecadores, se preocupava, né, em resgatar, em elevar aquelas pessoas que estavam em sofrimento, pecador, de forma que todo o tempo aquilo ia conflitando entre eles. Né? E existe um choque de propostas entre a proposta da Boa Nova, que Jesus trazia, com o que eles já vivenciavam ali, né? Aí ele vai falar, né, que os fariseus tinham uma maneira, um propósito de vida de natureza degenerativa, que deteriora, que apodrece, enferruja, que destrói. E aí, como tudo que degenera, dá um cheiro, dá uma podridão, exala esse mau cheiro e vai atrair parasitas, insetos, moscas, ou seja, aqueles que se aproveitam desse processo degenerativo. Por isso que a parábola anterior vai falar do processo obsessivo, né? Que nós terminamos, sutis ou ostensivos, né? Jesus está alertando os fariseus que aquele estilo de vida que eles levam é um estilo degenerativo, que aí baixa as vibrações, e como se fosse, né? Ele fala, né, do túmulo caiado por fora e podre por dentro. Que atrai as influências espirituais inferiores, que a gente já falou, né, nas outras estudos, se afinizam, né, que é tudo de sintonia, né? Eles vão se afinizar, você deixa aquela brecha, a brecha aquilo vai
criando uma sintonia espiritual do encarnado com o desencarnado, dos sentimentos de um com o sentimento do outro, e é onde a gente acaba entrando numa situação de obsessão que inicialmente é sutil, mas que pode se transformar numa obsessão mais, mais ofensiva, né? E aí agora Jesus, nessa parábola, nessa passagem de hoje, né, vai lançar um novo conflito, né? Porque Jesus é espontâneo e autêntico, e ele vai falar com eles por que isso acontece, né? E ele vai fugir do lugar comum. Essa passagem analisada, né, como vida familiar, ela já foi amplamente estudada e divulgada, né, no movimento espírita. Então, hoje, não vai ter uma outra possibilidade de entendimento, alargando o conhecimento daquela coisa histórica, né, que é uma polêmica. Jesus teve irmãos, Maria era virgem. Então, que isso seria raso, não tem informação sobre isso real, né, nos evangelhos, e que é mais uma especulação. E que a própria Maria parecia assim, que em determinado momento, né, ela agia como mãe, a mãe biológica, né, de uma solicitude maternal, mas ela não entendia a mensagem de Jesus, né? Tanto que ela queria até que Jesus fosse, né, para o templo, ela tinha essa preocupação, né? E aí é onde que ele fala, né? Mas agora a gente vai para outro, alargar o entendimento, que foi uma dica do Honório de Abreu, né? Que estudar na passagem o lado de fora, né? É o que a gente vem falando, né? Dentro do mesmo versículo, de uma mesma fala, existem várias, né? Eles falam que a Torá tem muitas partes. Essa já foi muito bem estudada, e não é que ela esteja errada, não é que ela esteja equivocada, é só que você pode ver sobre um outro viés. Então, o versículo de hoje diz o seguinte: enquanto ele falava às turbas, ou seja, Jesus vem falando para a multidão, né? Eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando falar com ele. Então, o que ele vai explorar aqui é esse lado de fora, que a mãe... Aí ele vai esquecer que quem está lá é a mãe, os irmãos, mas só que nós vamos partir desse princípio, que tem alguém, né, que existem as pessoas que estão do lado de fora, e Jesus está do lado de dentro. Que buscavam Jesus, né? E essas do lado de fora estavam buscando Jesus. Né? Então, a gente não interessa quem que era, não. A gente vai, vamos dizer, desconsiderar, vamos dizer isso, né? Quer dizer, entre Jesus, que estava do lado de dentro, e os que buscavam Jesus, sejam eles parentes ou não, que estavam do lado de fora, tinha vários impedimentos. Quais eram esses impedimentos? Porta, parede, janela, teto, telhado, né? E também a multidão de pessoas. Alguns também do lado de dentro e outros do lado de fora. Quer dizer, existiam então eram obstáculos, né? Para aqueles que estavam lá procurando Jesus, tinha aqueles obstáculos a serem transpostos. Eles tinham que passar por lado de dentro, né? E vencer dois tipos de obstáculos: os humanos e os materiais. Os materiais. Né? Aí, para estudar a passagem, ele vai em Lucas, né? Na passagem do paralítico de Cafarnaum, que é o capítulo 5, o versículo 18 a 20. Eu vou ler, então. Vieram, então, uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, né? Homem, estão perdoados teus pecados.
E aqui ele fala, né? Quer dizer, o paralítico estava de fora, queria entrar. Né? Assim como aqueles que estão... É isso que tem a ver com o versículo, né? O paralítico estava de fora, queria entrar, e os parentes, ou aquelas pessoas que procuravam Jesus, também estavam do lado de fora, e tinham os mesmos obstáculos, né? Tanto a casa quanto a multidão. É a mesma situação, né? Aí eles subiram ao terraço, né? E o ato de subir aqui constitui um movimento vertical de elevação, e a partir daí é interessante, assim, porque ele fala da questão do telhado, né? Como que eram os telhados na época, né? Eu acho que antes disso ele fala, depois ele... porque ele dá um exemplo do que seria essa vertical. Vamos dizer, você tem que fazer um estudo, você tem que ir para a casa espírita fazer alguma coisa, é comum que ou aparece uma visita, aí ele dá o exemplo da criança, né? Você tem algum... Não, né? Não, agora que não é aqui, não. É pegar o carro, é quando a gente pega o carro e vai ao centro, né? Mas antes, eu tenho o quê? Que ir buscar a elevação. Por quê? Porque às vezes eu estou no centro fisicamente, mas não psicamente, né? Então, eu venci uma barreira física, peguei o carro e fui. Mas eu estou lá com a cabeça em outro lugar. Então, na realidade, ele fez essa comparação como se nós fôssemos o paralítico, porque a gente está emocionalmente paralisado, na medida que eu não fiz a elevação, porque ele explica assim, o movimento ascensional deve anteceder o físico. E antes de querer ir ao centro, pegar o carro para ir, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elevar para estar realmente lá, né? Aí ele fala assim, como que acontece isso, né? Aí ele fala, qual de nós que não teve um dia de angústia, de aflição, de não conseguir nem fazer uma prece, né? Uma leitura, às vezes a gente lê e parece que não leu, né? Não conseguiu assimilar. Essa questão, por exemplo, não estou conseguindo ler, vou ler o acaso. Aí você às vezes fica até meio viciado em ler o acaso, né? Não adianta nada. O negócio de o acaso também é uma coisa muito perigosa de se fazer. Você, não vou ler o acaso, aí você, mas não, isso não é para mim, não é para o outro, nunca é para você. E aí ele vai falar, né, que o que acontece? O paralítico queria entrar, mas qual era a limitação dele? Ele estava numa maca. Então ele precisava de ajuda para ser levado. E assim somos nós. Às vezes você está num dia que você está ruim, que você não está bem, você não consegue ler, nada resolve, então você vai precisar de quê? De ajuda, né? Você vai precisar de alguém que te dá um passe, alguém que te dê um abraço, você pode pedir, ou então pode ser que tenha dois lados da situação. Às vezes você está bem e verifica que o outro não está bem. Então, você pode ser essa pessoa que vai ajudar aquele que naquele momento está precisando. Então, ele dá... É bonito, né? Porque ele vai falar da Bíblia, né? Ele conta que ele estava com um problema lá e não ia conseguir fazer a palestra e o Tim canta uma música com a letra, né? A letra da música é bonita porque justamente fala disso. Que essa letra da Bíblia, até eu peguei aqui, que a Bíblia é a água, né? A Bíblia é onde eles colocam a água. Então, mais ou menos se refere a essa música, a passagem lá do livro Paulo Estevão, que ele está com a Áquila e a Prisca, na família deles, está convivendo com eles e está com aquele remorso, porque eles ainda não sabem que ele é Saulo de Tarso, que matou, acho que o pai dele, acho, né? Na história ele mandou, não matou, mas foi ele que promoveu a situação. Então, ele vai falar desse momento em que Paulo se confessa, né? Que eles estão falando assim, já enxergo agora no trabalho, ouço as histórias da tua casa, o teu pai, teu passado, a minha agonia.
Já enxergo agora no trabalho, no teatro, vou tecendo o meu falar e a nossa amizade é um culto. A Áquila Esquista diz: és bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela a tua vida, vem beber do vaso que sacia. E aí Paulo vai dizer: sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego no afã de ter sucesso. Inaugurei perseguições, estão incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar quem esteve. Devo ir embora, tua casa é um altar, eu sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva, bom amigo, sois ovelha que volta ao aprisco. Achei linda essa passagem, né? És bem-vindo à nossa tenda, qualquer algum que se arrependa, né? É muito lindo, né? Quer dizer, o quanto que é importante, né? A gente ter consciência que errou e essa questão do arrependimento, né? Estar pronto para a mudança. Dele se arrepender, porque no livro mesmo, né? Paulo faz a pergunta: o que você faria se você encontrasse Saulo, né? De Tarso? E ele fala: eu ia vê-lo como um irmão, eu ia. Fala do perdão, né? É a hora que ele tem coragem de confessar que ele era o Saulo. E aí eles se abraçam, né? E eles perdoam. Que é uma coisa assim, é um exemplo, né? Mas que a gente, sei lá, será que a gente dá conta, né? De fazer, de realmente fazer acontecer, né? Então você só consegue esse movimento ascensional com essa ajuda, né? Nesse momento, Saulo foi recebido com carinho, né? Pegou eles no colo, né, que eles chamam. E a importância da gente ter essa visão, né? Que vai chegar um momento que a gente vai precisar de ajuda, vai chegar um momento que a gente, estando melhor, é nossa obrigação ajudar, né? Estender a mão para aquele que está precisando. Mas ele vai piorar um pouco a situação, porque o que acontece? Ele já subiu, ele já está no telhado, mas Jesus não está no telhado. Né? Então, ele ainda não está com Jesus. Ele só elevou-se e mas Jesus está dentro da casa. Aí é onde ele vai trabalhar em Marcos, né? Capítulo 2, versículos 1 a 5, que é a mesma passagem, mas vai trazer mais detalhes. Ele aí? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o egado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui já teve ele já fez alguns esclarecimentos maiores, né? Que foi a questão de serem 4 homens, né? Que ajudaram. E aí também teve a questão do telhado, né? Porque o telhado na época, né? Era assim feito de várias camadas. Era laje, a palha, uma camada de palha, de barro, de esterco, de madeira. Então, imaginem o trabalho que eles tiveram para abrir aquele buraco ali. Não foi assim, que a gente vê a passagem e fala assim, subiu no telhado, depois foi no buraco e desceu. Não. Desceu, não para subir no telhado não foi fácil, porque eles tinham que passar pela multidão, né, subir no telhado não é uma tarefa fácil, e depois eles tiveram que cavar ali mesmo, né, furar o telhado. Eu achei interessante também nessa passagem de Marcos, quando ele fala assim, não era cavar em qualquer lugar, era cavar no local onde certo. Jesus estava, no lugar certo. Eu achei bonito isso. Eu fui pesquisar também, porque na semana passada ele falou que quando tem um número tem que ficar focado no número, né? Aí eu fui ver o que significa o número 4, é o número da totalidade. Que são os 4 cantos da terra, os 4 evangelhos, os 4 elementos do universo, que é a terra, fogo, ar e água. Representam um sinal de plenitude. Ou seja,
Ali são 4 pessoas. Essas 4 pessoas foram capazes, que essa é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Se você vai ajudar, você tem que ajudar em plenitude. Por isso que tinha 4. Se fossem 3, talvez não desse. 2 não iam conseguir. Mas 4 é um número suficiente. Quer dizer, se você vai se propor a ajudar alguém, você tem que saber que você está em condições. Eu entendi assim nessa questão do 4. O que são 4 homens que foram ajudar? Porque eram os 4 que eram necessários e que eram capazes de fazer isso. É o que ele fala da plenitude. Plenitude. E essas camadas também, né, que ele vai falar. Que também eram 4. Que é o que ele chama de brecha da madeira, né? Brecha da introspecção. Né? Depois que alguém te ajudou a se elevar, né? Que você levou aquele tono vibratório, como a prece, como a música, uma leitura, o passe, às vezes até um abraço. É engraçado que eu me lembrei de uma coisa que você nem vai lembrar. Mas teve uma vez, na porta do centro, ali na beira, na entrada ali do centro, a gente estava saindo, chegando, acho que ainda. Você me deu um abraço, a gente nem era assim, próximo ainda, não tinha assim, uma amizade, assim, não frequentava assim, né? Tanto igual a gente é agora. Mas o abraço que você me deu, acho que ficou uma semana comigo. Assim, de vibração. Coisa boa, hein? Não, até hoje eu sinto aquela... Foi um abraço assim, que depois eu fico assim, será que quem estava me dando aquele abraço? Que não foi só, eu senti que não tinha sido só você, sabe? Tinha uma coisa assim. Então, acho que ele fala, né? Olha, é uma coisa que eleva mesmo o tom, né? Eu tenho 2 abraços que eu me lembro, um é esse seu, e um outro que lá dentro do centro também, que faz todo o juízo a Adriana que me deu. Porque a pessoa, quando ela sabe abraçar mesmo, ela se abraça com vontade de abraçar, e tem uma funcionária minha lá da loja também, que quando ela abraça, ela agarra mesmo. Então, é uma energia muito positiva, que eleva mesmo, né? Que realmente, e aí te dá a condição de seguir em frente. Só que aí ele fala que o paralítico, ele não andava, mas ele tinha as mãos, que é um detalhe, né, também. É só o fato dele não ter as pernas, não significa que ele não podia fazer alguma coisa. Então, ele fez o esforço dele, que competia a ele também, né? De ajudar a abrir aquela camada ali, né? Então, tipo assim, você chegou, eles conseguiram colocar ele lá no telhado, está lá em cima, né? Está num ponto espiritual desejável. Agora ele tem que fazer o quê? Mergulhar no mundo íntimo, fazer a sua autocrítica, penetrar nesse mundo íntimo, como o paralítico penetrou na casa, né? Arrancando aquelas camadas. Aí, quais são essas camadas? O orgulho, né? Admitir que está em desequilíbrio. A coragem, que é arrancar a camada da covardia. Você admitir que está em dificuldade, que você tem defeitos, mas que continua na luta. A terceira e a quarta seria tirar a preguiça, a vaidade, o comodismo, até que você consegue penetrar e alcançar a vida íntima. Eu me lembrei também que quando a minha mãe estava acamada, eu comecei, porque a gente faz muito isso, você começa as pessoas começaram a me chamar a ir para a palestra, e eu pensava assim, que às vezes você pensa que tem que ser uma pessoa encarnada que vai te ajudar. Eu me lembrei dessa questão porque eu tenho certeza que eu tive uma intuição muito forte. Eu quase que ouvi, não tenho mediunidade, mas eu ouvi na minha mente aqui. Que eu comecei a falar para todo mundo que eu não podia. Não dá porque minha mãe, estou falando com a minha mãe. Eu não posso porque não sei o que lá, entendeu? Aí um dia aquilo bateu na minha mente assim, poxa, tá, tudo bem, a minha mãe realmente está doente, é um problema que eu estou resolvendo, é um problema grave, mas assim, fazer uma palestra é coisa que vai me ausentar da minha casa 1h30 no máximo, né? 15 minutos para ir, 1 hora para falar e 15 minutos para voltar. E eu tenho uma pessoa que possa ficar com ela. Então, isso é uma desculpa. Eu comecei a descobrir, mas assim, ficou muito claro para mim naquele momento. Foi assim, sabe, um insight mesmo. Pô, você está usando como desculpa para não trabalhar uma coisa que não é tão complicada assim. Então, eu comecei e foi engraçado também, porque numa das vezes que eu fui fazer
a palestra, minha mãe já não estava falando mais, já não estava mais se comunicando. Num dos dias que eu estava fazendo palestra, quando eu voltei, a moça falou para mim que minha mãe tinha falado com ela. Quer dizer, houve alguma melhora. Então, nunca aconteceu de eu estar fazendo uma palestra e eu ter que sair no meio para poder acudir alguma coisa em relação a isso. Então, às vezes, a gente tem esse amparo, mas se você não estiver atento, não é só os encarnados que vão te ajudar a elevar. Existe, né, o seu mentor, os espíritos que estão ao seu redor, que estão prontos para te ajudar. E, às vezes, eles intuem alguém para falar com você também. Né? Então, tudo isso é um processo assim, muito interativo, e a gente tem que ficar atento, porque da mesma forma que existe para o bem, também existe para o negativo. Às vezes, tanto você está recebendo uma influência positiva para fazer o que é certo e sair desse caminho errado, como também pode ter algum espírito tentando te tirar do caminho certo e jogar no caminho errado. Então, é uma teia, né, de ondas, de vibrações, que a gente já estudou semana passada, que cada hora você está num lugar. Às vezes você está lá embaixo, às vezes você está aqui em cima. Então, é legal que quando um está embaixo, que o outro está em cima, está lá na onda lá em cima, ajuda aquele que está embaixo a subir, e assim a gente vai caminhando, né? Caminhando juntos, cada vez um pouco melhor, né? Agora ele vai lá para o caminho verdade e vida, né? O capítulo 118, o paralítico. Olha lá, ó, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Igual você estava exemplificando aí, né? Quantas vezes a gente coloca obstáculos no nosso caminho, né? Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. É o tempo para meditação, né? Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, eu leio muito, eu estudo muita leitura, né? Eu leio bastante, mas você está lendo e meditando sobre aquilo que você leu? Você está dando uma aplicação prática na sua vida? Aí gostei muito do exemplo que ele deu, né? Parece que de um dos livros do André Luiz, a Dona Isabel fazendo o culto com os filhos, né? Ela tinha preocupação de pegar um artigo de jornal, fazia o culto, o estudo do Evangelho, mas depois ela comentava aquele fato cotidiano dentro dos ensinamentos cristãos, né? E a gente, às vezes, não perde tempo e não faz isso. Você não medita na mensagem do Evangelho. Às vezes a gente faz o culto mal e porcamente, faz a leitura lá, mas não se preocupa, né, em ter essa... É trazer o Evangelho para a vida prática. Faz a coisa aquele mecânica, ensinamento, né? Faz a coisa mecânica. Faz a leitura, né? Que ele falou, você vai, faz a leitura, depois faz aquilo como uma obrigação. E as vai no inquietudes centro como também, uma obrigação, né? Vai na igreja como uma obrigação, mas não tem. A meditação é realmente uma coisa assim, muito difícil, né? Porque a gente ou vai fazer e está cansado e dorme, que é o mais que acontece, e é um hábito que você tem que criar. Se você não criar esse hábito de vez em quando parar e fazer, e você tem que estar descansado nesse momento, porque senão você realmente acaba cochilando, dormindo, e aí não tem o efeito que teria que ter. A meditação é muito importante, sim. E na questão da meditação daquilo que você está fazendo, que você está lendo, né? Que ele vai falar que a gente tem duas barreiras. A barreira íntima, quando você, por exemplo, tem o que ele fala do melindre, né? Você tem o seu melindre, é a sua barreira íntima. Aí tem aquele parente que vai jogar na sua cara a sua inferioridade. E aí vai ferir o seu melindre. Aí quando junta o nosso melindre
com a boca maldita do outro, nós ficamos do lado de fora. É verdade. Aí você fica do lado de fora. A gente se esquiva, né? O tempo todo. Aí ele continua, olha, todavia, para que nos sintamos na vizinhança do mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Então, ele ainda vai exemplificando, né? A princípio eu faço o quê? Faço um Pai Nosso. Aí eu falo assim, tá bom fazer o Pai Nosso. Pai Nosso que você dorme no meio, né? O Tarcísio fala, né? Você começa à noite e termina no dia seguinte. No dia seguinte, né? Mas aí não, eu falo assim, não, já consigo fazer o Pai Nosso, não. Mas eu vou buscar o centro, vou tomar o passe. Mas tá bom? Não, tá, mas eu ainda posso, né? Avançar mais um pouquinho. Eu lembrei que às vezes tem funcionários, eu vi muito lá na loja que eu trabalhava, a hora que você chegava no serviço, a pessoa fazia o sinal da cruz umas 3 vezes. Já viu a pessoa que vai trabalhar? Tá. Ela começa o serviço, é a forma dela de te abençoar, né? Vamos dizer, de entrar bem no serviço. Quer dizer, eu acho assim uma coisa que parece positiva, né? Da pessoa estar pedindo uma proteção, além de ser uma coisa muito rápida, dá a impressão que ela vai ser crucificada ali, né? Parece que ela está entrando num lugar muito perigoso o trabalho, né? Quer dizer, é uma forma assim, muito estranha de você começar o dia, né? Isso sempre me incomodou, né? Mesmo quando eu era católica. Quer dizer, você pedir proteção, aquela coisa, mas você não vai entrar no lugar, né? Tem que ser um lugar de trabalho, é um lugar legal, né? Não é um lugar perigoso, você precisa fazer uma coisa dessa. Então, é o que ele fala, né? Às vezes, a prece de uma forma, assim, trabalhada, né? Também. E aí, depois ele vai falar, e depois você vai... Aí você acha um tempo para ir no centro, para tomar o passe. Aí, depois de um tempo, você, além de tomar o passe, você vai assistir a palestra. E aí você vai aumentando, aí você vai ler um livro, depois você vai refletir sobre o livro. E todos esses ensinamentos, né, a cada dia. Aí, aqui cabia aquele comentário do Haroldo, né, da semana passada, que a cada dia você está mais próximo da parede. Se a parede está a 200 metros, é a evolução. Cada dia você está mais próximo do entendimento, que é o entendimento do que Jesus quis dizer, e o entendimento de ir atrás, de trazer esse Jesus, o Jesus para o seu íntimo, para encontrar Jesus dentro de você. Eu costumo dizer que eu tenho muita gratidão pela doutrina católica porque ela me deu religiosidade. A minha religiosidade foi ali, desde pequena, na igreja, eu gostava, aquela coisa toda. Mas a doutrina espírita me trouxe a figura de Jesus para a minha vida. Né? E cada vez mais a gente vai procurando ter um entendimento de que Jesus veio trazer de ensinamento e quanto que a gente tem que segui-lo como exemplo, como guia, dentro da nossa vida, né? E aí essa questão, né? De você se elevar para depois se interiorizar e encontrar com esse Jesus interno, com esse Jesus que está perto de você, não tão longe, né? Como a gente acha que está. E isso nunca para, né? Ele fala ali que, olha, continuando a leitura, né? Ele fala, relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Aqui ele chama a atenção para a gente pelo fato da gente não perder a oportunidade, né? Quando você pensa assim num paralítico descendo por um buraco, aí você acha que foi tranquilo? Claro que não foi, né? Provavelmente ele foi se machucando, arranhou, mas ele teve a oportunidade ali naquele momento. O que ele fez? Ele caiu em si, né? Fez esse processo de introspecção, que é um processo dolorido, mas foi, né? Então, é muito importante isso. Quando você lê ou lembra desse versículo,
dessa passagem de Marcos, aí você lembra como se 4 pessoas levaram o paralítico. Aqui está deixando muito claro, né? Relata no Evangelho a curiosa decisão do paralítico. Do paralítico. A decisão é dele. Não é das pessoas, não é alguém que levou ele. Ele queria e ele que estava querendo. As pessoas estavam apenas ajudando. Então, a decisão de ir ao encontro de Cristo é de cada um. E não adianta você pegar, tá, vamos juntar 4 pessoas e levar o cara para o centro. Você tem que querer ir. Porque é o que a leitura também fala para a gente, né? Porque às vezes ele vai fisicamente, ele rompe a barreira física, mas espiritualmente falando, ele não está lá, né? Disposto a escutar a promessa. Eu achei também interessante do exemplo do Chico que ele fez, né? Porque o Chico falou para o Emmanuel que ele queria psicografar romance, né? O que o Emmanuel falou? Não, Chico, você ainda não está pronto. Então, vou te dar um prazo aí de 2 anos. Se você conseguir manter uma certa serenidade, né, a gente vai começar a pensar nisso. Aí foram 2 anos. Aí depois ele fica para ele. Eu falava assim, eu desisti no meio do caminho, né, Rita? Aí depois ele fala, depois de 2 anos que ele manteve na vida familiar, sem nenhum tipo com aquela quantidade de sobrinho, problema financeiro, ele não criou obstáculo nenhum, ele foi vivenciando a experiência que tinha que vivenciar com a necessária tranquilidade. Aí ele falou, agora você vai aprender português. Dizem, eles falam, né, que quem conheceu o Chico antes dos romances, ele tinha até muitos erros gramaticais, né? E depois que ele estudou o português para poder estar apto para psicografar os romances, ele tinha um português assim bem perfeito, né? Então, olha aí a necessidade de cada um, né? Olhar para si, ser humilde e falar, eu preciso aprender. Estou dentro de um processo evolutivo e aí eu tenho que buscar novas conquistas, né? Muito e hoje, lindo, o que a pandemia está nos trazendo? Que nós queremos, nós estamos tentando fazer evangelização das crianças online. Está muito difícil, não está fácil, a gente não sabe, nós estamos com muito boa vontade, ou até com humildade, mas temos que aprender. Hoje não é português que você tem que aprender, mas não, é recurso tecnológico que você precisa para se comunicar com essas crianças, para se comunicar, aqui nós vemos, né? Nós já tivemos várias dificuldades. Agora já está assim, um pouco melhor. Continua um pouquinho ainda, né? Mas a gente está indo, né? Mas temos muitas dificuldades. Mas é importante a gente ter, né? Agora alguém vem fazer uma crítica, né? Você tem que aceitar, que realmente a gente tem limitações. Infelizmente temos. Mas o que vai fazer, né? Só que as limitações não podem constituir obstáculos para nós e nem desculpismo para não fazer. Né? Exatamente. Né? Aí ele vai lá no livro Mais Luz, capítulo 47, que chama Obstáculos, é uma mensagem do Batuíra, né? De certo que em muitas circunstâncias, agentes de perturbações se interpõem entre ele, né, o Cristo, e nós. Aí dá esse exemplo, né? Na hora que você vai para o centro, tem algum impedimento. Aí você vai fazer a palestra, vai dar um passe, e aí ele dá agora que ele dá aquele exemplo. Você está em casa e fala assim, meu filho, temos que ir para o centro. Aí a criança chora, não quer ir, não quer tomar banho. E aí você vai ficando nervosa, irritada com a criança, vai gritando, aí já chega no centro toda nervosa. Então, o que era o certo, né? Se era dia de você ir, o compromisso era seu, você tem que deixar a criança com alguém, falar, ó, seu marido vai ficar, ou então levar ele sujo mesmo, mas não adianta você ficar gritando, brigando e chegar no centro desequilibrado. Porque aquilo não é o filho que é o problema que ele fala, né? É o comportamento dele que é um problema. Para você, que está te impedindo de você chegar ao lugar. Então, aí depois ele fala, mas no dia da evangelização infantil, aí o compromisso já não é seu, é dele. Aí é a hora que você vai insistir, e aí, mas sempre procurando não brigar. Então, que aí ele fala, Jesus tinha, assim, essa opinião de sim, sim, não, não.
mas de uma forma calma e serena. E quando um não quer, minha mãe falava demais, nossa, cansei de ouvir minha mãe falar. Quando não quer, dois não brigam. Né? Por quê? Porque você não aceita aquele agente de perturbação. Então, vamos voltar aqui, né, que ele fala, vou ler o texto. De certo que, em muitas circunstâncias, agentes de perturbações se interpõem entre ele, Cristo, e nós. Notadamente, aqueles companheiros desencarnados que ainda não se compadecem com as nossas esperanças e planos e que inconscientemente nos arrojam minutos preciosos da vida em dissensão e contrariedade. Quer dizer, ele vai trazer aqui um fator novo, que vai combinar com aqueles nossos estudos anteriores. Sempre que existe um fator de perturbação visível, é porque existe um fator de perturbação invisível por trás dele. É aquela obsessão que a gente não percebe. Né? Ele falou até, né, chamou atenção assim, ó, seus filhos são médiums, né? Porque muitas vezes abre a brecha psíquica, né? E aí eles vão ser intermediários desses agentes de perturbação que, na realidade, estão no plano invisível, que a gente não vê, mas que estão ali prontos a realmente nos tirar do sério. Né? E é a hora de você, assim, às vezes, se afastar, né? Ter Engraçado que eu me lembro muito dessa história da minha mãe, quando eu estava com algum problema, ela me tirava do local que eu estava, me levava para outro canto, né? Eu já contei essa história no estudo aqui, que um dia ela falou para mim, você vai morrer disso? Por causa disso, você vai morrer? Então, quer dizer, é você parar, né? Refletir que aquilo é uma coisa assim, tão importante, que aquilo realmente é uma coisa essencial, que não tem como você fazer de outra forma. E só de você, né? Jesus faz muito isso, né? Quando ele conversa com Bartolomeu, por exemplo, naquele capítulo 8 de Boa Nova, ele tira Bartolomeu do local, ele espera Bartolomeu estar pronto para ouvir, e aí num outro ambiente, numa outra faixa vibratória, que ele vai conseguir falar com ele, porque na hora da confusão, da gritaria, você não vai conseguir atingir a pessoa. É o momento daquela famosa água da paz. Porque, sabe, você só vai colaborar com o quê? Com mais confusão, não é? Aí ele vai dizer aqui, ó, quanto mais serenidade e mais entendimento, quanto mais a resistência moral diante das tentações que nos visitam, maiores recursos de aproveitamento do amparo divino. Então, se você tem mais serenidade e mais resistência moral, você vai conseguir, diante daquela tentação, receber mais o amparo divino. Porque senão você não consegue nem enxergar. Antes disso, ele fala ali, ó, abençoemos os obstáculos, buscando transpô-los. São eles ensinamentos vivos ao coração. Então, se a gente aprender a olhar cada obstáculo como um ensinamento vivo, né, a transpor com serenidade, aí a gente vai estar num caminho de mais harmonização. Que com a serenidade é que você vai conseguir subir. Né? Você estando sereno, mantendo a serenidade, você vai conseguir, né, subir no telhado. E estando lá no telhado, né, você vai se deixar conduzir pelos amigos espirituais. Aí ele dá o exemplo, né? Vamos ver, se o paralítico ficasse lá se debatendo na maca, não ficasse quietinho, como é que eles iam conseguir levar ele até lá em cima? Então, às vezes, quando você está sereno, é como se você estivesse tranquilo, quieto, na maca, porque você está paralisado, mas se deixando levar. Rápido para receber, né, o amparo. Aí, da mesma forma, quando foi passar pelo buraco, ele deve ter se machucado, mas ele não desistiu, né? Aí já é o fator de resistência e perseverança. Então, resumindo, ele está dizendo o seguinte, como ele resume assim, se eu quiser estar com Jesus e sair do lado de fora e passar do lado de dentro, o que eu tenho que fazer? Primeiro, preciso de ajuda, que é essa humildade de pedir ajuda. Segundo,
Tenho que ajudar os outros a me ajudar, ficando sereno. Terceiro, quando eu chegar no estado ideal de elevação, de superioridade, vibratória emocional, aí eu vou ter que iniciar imediatamente, ele fala, um processo de penetração no meu mundo interior para me reconhecer, né, me conhecer, e isso implica na perseverança, no ato de cavar e de tirar as camadas, do orgulho, da vaidade. Depois que a gente abrir essa brecha, não ter medo da dor, da angústia e da aflição que a introspecção vai me trazer. Que é uma coisa que ele comenta também. Nesse momento que você faz essa introspecção, que você faz essa meditação, o que você vai encontrar? Algo que não vai te agradar, algum momento de dor, vai te trazer momentos que você estava aflito, para você ter um entendimento daquilo. Então, passar pelo buraco, cair lá embaixo, mas ciente que no final de todo esse processo você vai estar diante de quem? Do seu Cristo interior. E aí esse momento será prazeroso. Mas até lá, existe um processo que você tem que sair daquela sua faixa vibratória ruim e fazer essa introspecção. E vai, né? Tem aqueles estudos lá do Marlon, né? Vai para dentro, que são muito interessantes. Mas quando você vai para dentro, nem sempre o que você acha é o que você realmente esperava encontrar. E aí você quer, para você melhorar, você tem que mudar. Essa mudança é que às vezes até é mais dolorida do que o próprio encontro. Porque da mesma forma que você... Porque no final, o que Jesus fala? Pega a sua maca, né? Depois vai ter esse processo também. Ele tem que carregar a maca dele e ir embora. Que também não é um processo fácil. Muito bem. Aqui. Vai chegar um momento que a gente realmente vai encontrar esse Cristo, né? Tem uma leitura do Reformador de fevereiro de 1976 que ela fala justamente da cooperação, né? Que para a gente é lei do auxílio que chama. Anotemos o impositivo do auxílio nas múltiplas faixas de ação da natureza. Árvores não produzem sem base no solo. Fontes não correm sem leito. Edifícios não se erguem sem os materiais que lhes ajustem ao plano da construção. Doentes não se curam sem o socorro que se lhes faça imprescindível. Os amigos espirituais, em verdade, poderão realizar muito em respostas às petições e necessidades dos companheiros encarnados. Todavia, muito pouco, ou talvez nada lograrão efetuar sem recolherem para esse fim alguns auxílios deles mesmos, né? É aquele negócio, nós vamos ser ajudados, a passagem aí está bem clara nesse sentido, né? Que ele ficou sereno para poder ser ajudado, né? E aí, ó, auxílio se levanta invariavelmente nos alicerces da cooperação, segundo os princípios de troca. Por essa razão, advertiu-nos Jesus: dai e dar-se-vos-á. Sirvamos ao próximo quanto nos seja possível, e alguém nos servirá. Abençoemos e seremos abençoados. Colaboremos na manutenção da tranquilidade e a tranquilidade morará conosco. Valorizemos os outros e os outros nos valorizarão. Quem recebe deve dar, e quem dá deve receber. Nos fundamentos divinos que presidem o relacionamento humano, em matéria de auxílio, essa é a lei. Então, não adianta a gente fugir, né? A gente vai receber tudo que a gente oferecer. Eu tenho aqui também só mais uma aqui, do Vinha de Luz, capítulo 100, o título é Que Fazemos do Mestre? E ele vai se referir à frase de Pilatos, né? Quando Pilatos diz: que faria então de Jesus, chamado Cristo? Aí diz o seguinte: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância.
Que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo, que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de entendimentos e pedradas, até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Eu me lembrei de uma palestra do Milton, nunca vou esquecer, que ele fala, né? Quem é Jesus para você? Quem é? O que ele significa, Será né? que a gente já está conhecendo Jesus, né? Que espaço, que entendimento você tem dele? O que ele representa na sua vida? Que espaço ele te ocupa? No seu dia a dia mesmo? Quantas vezes no dia você age de acordo com aquilo que ele pregou, com o que ele te ensinou? Você vê, dentro desse capítulo mesmo, desde o primeiro versículo, ele sendo acusado e sendo quem é, né? Sem nenhum motivo, só fazendo as coisas certas, e a gente faz tanta coisa errada. E ele não perde equilíbrio hora nenhuma, ele não perde a linha, né? E se a gente dá conta de fazer isso, né? Estamos no horário. Tem mais leitura, mas eu acho que não vai dar tempo também, não. Tem aqui do amanhã também, só o comecinho eu vou ler. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Diz o preguiçoso, amanhã farei, exclama o fraco, amanhã terei força. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Tem mais, não vou parar por aqui. Verdade. Vamos fazer a nossa prece, então, agradecendo a Jesus, aos mentores amigos, a oportunidade de estarmos, né? Fizemos 1 ano dos nossos trabalhos com o Mildinho, ainda estamos aprendendo, sempre, né? Porque é uma coisa que a gente tem que pensar, né? O aprendizado não vai terminar nunca, né? A gente já fomos esses espíritos, né, que apenas tínhamos o hábito da oração. Hoje já estamos avançando através do estudo, e que cada vez que a gente estuda, a gente vê o quanto que a gente precisa estudar mais para ter essa maior compreensão e para ter condição, né, de que o ensinamento cristão fique tão vivo em nós que ele possa se refletir em nossas atitudes e em nossos atos. Que a paz que usufruímos na noite de hoje possa se estender aos nossos irmãos que se encontram em situações provacionais mais difíceis. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção, que nós só temos a agradecer. E que os amigos espirituais continuem nos envolvendo aos dias e horas. E que assim seja. Graças a Deus. Mais um dia, né? Graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.